Oi, gente! Olha só, voltei aqui com mais uma história. E essa história que a gente vai contar agora, do querido Beto Silva, aqui no canal da Lisa, vocês vão se emocionar. Começa agora, Lisa Leve e Solta. Beto, muito obrigada por me receber, meu amor. Aqui, olha, no seu espaço, no espaço de trabalho, vocês já estão vendo que é um espaço colorido, um espaço diversificado. Mas antes da gente comentar sobre a Casa Florescer, que é onde eu tive o prazer de conhecer esse projeto incrível, eu quero saber um pouco da história do Beto. Como é que começou essa história de trabalhar com social há mais de 20 anos? Explica um pouquinho pra gente, Beto. Então, o Beto, ele é natural ali da região da Zona Sul, próximo a Santo Amaro. E lá eu conheci alguns trabalhos sociais. Eu ia praticar esportes e aí falaram, você não dança? Vem dançar um dia aqui com a gente. Eu fui dançar e eu comecei a descobrir algumas coisas na associação muito próxima da minha casa. Que você é bailarina, né? Vamos dizer que eu já dancei. A gente, samba, tudo, um pouco de cada coisa. E eu comecei a dançar com eles, mais dança contemporânea. Do esporte fui para dança e aí dali me fizeram um convite para fazer um trabalho social com pessoas em situação de risco. Falei, meu Deus, e agora como que vai ser? No mesmo bairro? No mesmo bairro. Foi tranquilo, deu super certo. E aí depois surgiu uma outra demanda de fazer um trabalho na região do Brás, com pessoas em situação de rua. Que é naquela área também que já são pessoas que muitas migraram da região da Cracolândia e foram para lá também. Exatamente. Então já é um risco. Então, é um outro desafio, era um outro desafio na minha vida que eu desconhecia um pouco. E aí foi meio que as coisas foram acontecendo. Eu fui trabalhando com crianças vítimas de violência, mulheres, pessoas com deficiência. Então acho que as coisas foram acontecendo até eu chegar nesse colorido aqui. Agora eu tô no meio da diversidade. Diversidade trans, travestis e mulheres transexuais. Sensacional. E aí no Brás você fez que tipo de trabalho? Então, como eu era inicialmente pautado pela dança, eu comecei a trabalhar o movimento e a arte cênica. Como as pessoas tinham muita rotatividade, eu comecei a trabalhar com as aptidões subjetivas. Então, tinha um que cantava, tinha outro que sabia interpretar um pouquinho melhor. Você aproveitou um pouquinho de cada um. Aproveitei o talento de cada um e fizemos dramatizações em datas específicas. E aí as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo até que um dia, como vocês sabem, eu trabalho lá no TV Fama, fui convidada para fazer uma matéria, né, com uma artista aqui na Casa Florescer, que é uma casa que acolhe, né, as meninas transexuais. E eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é a Casa Florescer. Realmente aqui as meninas florescem? É um outro mundo, podemos dizer? Explica pra gente o que a Casa Florescer faz. A Casa Florescer, eu acho que ela é um momento de encontro de alma e de espírito. Você mesmo que você esteve aqui conosco, foi muito incrível ter pessoas quanto referência. Porque a maioria das meninas, elas chegam sem objetivos de vida, oriundas de diversas situações bem específicas, de muitas rupturas. Então a casa ela proporciona o quê? Um atendimento social, psicológico e com a ajuda de bastante voluntários a gente consegue fazer algumas atividades socioeducativas. Cada uma delas chega com uma história, eu tive a oportunidade de conversar com algumas e eu vi que a situação é bem difícil mesmo, né? Por muitas delas por um problema familiar. A maioria é um problema familiar ou só tem uma questão também de vício, de drogas, ou é um conjunto? Se eu fazer uma porcentagem, eu diria que 99% é por conflito familiar. A família ainda não entende as pessoas trans, né? Pela falta de acolhimento. Pela falta de acolhimento. Então você acaba construindo a sua identidade nas ruas. E aí na rua uma outra pessoa direciona como você tem que ser, como é o seu comportamento. Porque muitas vezes as pessoas veem uma pessoa trans, travestis na rua, ela tem medo. Mas assim, muitas vezes a menina também tem medo, porque a forma dela lidar, talvez, perante aos olhos do outro, seja com agressividade, mas é um meio de defesa. Posso dizer por experiência própria que a gente já tem um escudo, né? Alguém fala alguma coisa, a gente já rebate. Eu, como transexual, eu sei disso, eu sinto isso, sei o que elas estão passando. Mas, por exemplo, aqui na casa, vai chegar aqui, essa casa, gente, fica bem no centro de São Paulo, fica no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo, quem não conhece ainda,
venham aqui conhecer, inclusive também ajudar a casa, que é de extrema importância. A gente tem um telefone, né, de contato, tem como ajudar, que seria exatamente como. Já vamos passar logo. Então, o e-mail é cadiversidade@gmail.com e o telefone é 3228-0502. E aí as meninas chegam aqui na porta, chegam exatamente assim? Elas chegam na porta, eu quero ser acolhida aqui, e de cara já é acolhida. Como é que é? Passa por um processo? Explica melhor pra gente. O que acontece o número de pessoas trans em situação de rua, ele tem sofrido um grau de elevação muito forte. Então, por termos só 30, é bastante reduzido. Então, a gente está buscando, enquanto política pública, que isso tenha uma ampliação. Porque tem muitas meninas de outras regiões do Brasil que procuram esse espaço. E assim, devido, posso dizer, não qualidade, talvez eficácia do trabalho, está sendo implantada uma casa em Brasília e no Maranhão também. Isso é um grande ganho. Mas geralmente as meninas chegam na porta pedindo acolhimento. Lógico, para trabalhar a questão da expectativa, a gente explica como que funciona o processo, que ela tem que ser encaminhada pelo CREAS, porque senão você gera mais uma frustração. Sim. Porque nem sempre você tem essa vaga disponível. E muitas voltam porque não tem espaço, não tem vaga. Elas voltam. E como é que e você aí, fica? Aí eu fico um pouco triste, decepcionado, mas também eu fico refletindo que é bom isso, porque daí eu tenho dados para fazer uma argumentação política social. Certo. Mas falando, preciso de mais pessoas. E, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de falar, no dia que você veio, a Lisa Gomes, que independente da sua profissão, você é um ser humano incrível. Obrigada. Você fez toda a diferença. Porque muitas vezes as meninas que moram aqui, elas não têm esse referencial de pessoa bem-sucedida, que corre atrás. Entendi. Elas têm muitas perdas. Então é importante quando ocorre esse encontro, porque você também se torna uma ferramenta de transformação social. Eu acho que tudo, quando a gente vira referência, né, a gente tem essa representatividade, é de extrema importância. Você tem a sua, eu tenho a minha, elas também têm a delas, porque de todo mundo a gente tira um pouco histórias, eu acho que isso é importante, né? Agora você, Beto, como pessoa, você já escutou muitas histórias. Para a tua vida, o que você leva de todas essas histórias? Você escutou uma história de uma menina, de uma outra menina, e aí você falou: cara, eu não quero isso para minha vida, eu quero melhorar isso. Você como pessoa, o que é que o Beto melhorou durante esses 20 anos? Olha, muita coisa. Quando eu olho um pouquinho para minha trajetória profissional, para minha história de vida, eu acho que eu procuro valorizar todos os instantes. E percebo hoje que às vezes a gente cria problemas onde não existem. Porque você escuta tantas narrativas tão fortes e a gente cria determinados empecilhos. E quando você acredita, você faz diferente. Então o que eu vejo, essas pessoas acreditam, porque independente do lugar que elas estejam, elas procuram viver intensamente todos os momentos, elas procuram amar da forma delas. Então eu aprendi para mim que praticar o bem transforma de alguma maneira. Acho que você germina uma semente, que talvez não seja naquele momento que vai florescer, mas em algum momento ela vai dar frutos positivos. É exatamente isso, praticando sempre o bem, por isso que a gente está aqui mostrando no canal histórias importantes, histórias como a do Beto e de tantos outros personagens do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter esse espaço e poder mostrar para vocês um pouquinho de cada pessoa que eu conheci durante a minha vida e que eu vou conhecendo também no dia a dia. No próximo vídeo, nós vamos voltar com o Beto falando mais um pouco da Casa Florescer. Então, não esqueçam as nossas redes sociais, @blogdalisa ou www.blogdalisa.com.br. E se você quiser também colocar sua marca aqui junto com a gente, patrocinador, só dá uma ligadinha no 11 7664 5340. 11 9 7664 5340. Contato @lisagomes.com.br. Até o próximo vídeo.